Oi pessoal, bem-vindos a mais uma sessão do Voxel Festival. Hoje a gente vai falar um pouco sobre nanotecnologia. Para começar, gente, eu gostaria que vocês falassem um pouquinho aqui, pode começar com o professor Luiz. Como é que você conceitua nanociência e nanotecnologia? O prefixo nano, ele vem do grego, né, que significa não, ou seja, já remete a algo menor, a algo pequeno, né? E quando a gente fala de nanotecnologia, nanômetro, nanociência, a gente está se referindo, então, a medidas, a ciência, a tecnologia que lida com o pequeno. O que seria o pequeno? Quão pequeno seria esse nano? Então, nanotecnologia trabalha com unidades de medida na ordem de bilionésimo, né? De metro, de litro. Então, você imagina pegar um metro, né, que seria mais ou menos metade da minha altura, né? E dividir em 1 bilhão de partes e pegar 1 bilionésimo, então uma partezinha dessa daí você tem um nanômetro. E a nanotecnologia trabalha investigando, manipulando a matéria nesse nível, nessa escala. Essa explicação do Luiz, né, começou a ter uma aplicação, pelo menos na saúde animal, mais recentemente. Tem proporcionado estratégias bastante inovadoras para tratamento de doenças dos animais, assim como dos humanos, e também em outras áreas, como é o caso da reprodução animal, onde eu trabalho também. Então, essas estruturas super pequenas, como o Luiz falou, permitem desenvolver estratégias bastante diferentes das que a gente vinha abordando até o momento. Existem nanoestruturas naturais? Existem nanoestruturas na natureza? A gente tem nanoestruturas naturais aí, tanto no ar, por exemplo, a fumaça, ela é constituída de partículas com dimensões nanométricas. Então, a fumaça, ela, apesar de parecer que é um gás, ela é constituída de pequenas partículas de sólido, né? Que ali basicamente são derivados da combustão dos materiais, carbono, né? Dentre outros resíduos. Então, é uma suspensão aí no ar de nanopartículas. No solo, também, partículas do solo, na poeira, você não tem só aquelas partículas que a gente consegue ver ali, que algumas são microscópicas, né? E outras são nanométricas. Então, são partículas bem pequenas. Ou seja, existem nanomateriais em todos os ambientes. Hoje a gente está aqui, inclusive, no laboratório de microscopia e microanálise da Universidade de Brasília, que é onde a gente consegue observar essas estruturas, né? Como são estruturas muito pequenas, muito complexas, a gente precisa de todo um aparato especial para fazer a análise, fazer a observação e, como o professor disse, ter certeza que nós alcançamos os patamares necessários para a produção de nanoestruturas com qualidade. Então, esses equipamentos aqui, os microscópios, os computadores, tudo isso é utilizado para fazer essa conferência e para a gente poder saber com o que a gente está trabalhando, porque são estruturas em uma escala muito, muito pequena, incapaz da gente visualizar a olho nu. Mas essas estruturas, elas não ficam só dentro do laboratório, né? Não é só aqui que existem nanoestruturas, não é só aqui que se trabalha com nanoestruturas. Como já falaram, tem todas as estruturas na natureza, mas também no nosso dia a dia. Então, professora Carolina, quais são exemplos aí de produtos, coisas que a gente usa que todos os dias e que tem um pedacinho de nanotecnologia, uma nanociência envolvida e por trás? Às vezes a gente nem se dá conta, mas, por exemplo, uma série de cosméticos, tecidos, até eletrodomésticos possuem nanotecnologia. Vários produtos de beleza que a gente usa, shampoo, hidratantes, desodorantes, hoje em dia contém nanopartículas com alguma função, às vezes é antimicrobiano, às vezes é uma substância para melhorar a hidratação. A nanotecnologia ela já permeia o nosso dia a dia há algum tempo e com um objetivo bastante interessante, né? Acho que todo mundo deve ter ouvido falar recentemente das máscaras para a gente utilizar nesse momento da pandemia, que contém, por exemplo, nanopartículas de prata, né, que se considera uma máscara mais eficiente por ter esse material que é antimicrobiano, né, e teria um efeito, por exemplo, na proteção contra o vírus. Professora Carolina, eu queria saber o que você acha dessa popularização da nanociência.
Essa popularização da nanociência é extremamente interessante e importante, porque as pessoas precisam conhecer o que tem sido feito, né, a nível de ciência. E é muito comum, quando surge algo novo, apesar da nanotecnologia não ser tão nova, é comum que, ao se deparar com algo novo, as pessoas tenham medo, tenham receio, acham que vai fazer mal. É importante que as pessoas se acostumem a ouvir a própria palavra, né, de nanotecnologia, nanociência, e verem as suas aplicações. Por mais que nos filmes seja uma citação superficial, né, mas já vai acostumando as pessoas a conviver com essa coisa nova. Né? Então, e ter a curiosidade, ter o interesse naquela novidade. Né? A nanotecnologia, ela permeia uma série de assuntos e uma série de áreas da nossa vida, como a gente falou também. Né? Então, os filmes, por exemplo, têm mencionado muito a nanotecnologia nas vestimentas, nos trajes aí dos super-heróis, mas não é só aí, né? Como a gente já discutiu aqui. Essa coisa da percepção e do medo é tão grande que a gente tem vários filmes aqui, como O Exterminador do Futuro, G.I. Joe, Doctor Who, Eu, Robô, Star Trek. Todos eles fazem citação à nanotecnologia a um ponto. E na maioria das vezes são nanorobôs, nanoexplosivos, nanovírus que vão acabar com a humanidade. Então, fica muito mais aquele imaginativo que às vezes leva ao medo, mas que também leva à curiosidade, né? Então é muito importante a gente estar sempre aí falando sobre, trazendo aí a discussão em debate da nanociência para tornar algo comum, porque é comum. A nanotecnologia é muito mais Luke Skywalker que Darth Vader, pode acreditar. Como a gente está falando aqui de cultura pop, não sei se vocês já assistiram o filme Pantera Negra, que tem aquele todo traje que responde aí, absorve a energia cinética e tem comportamento, e é feito de nanomaterial no filme, né? Professor Luiz, professor Marcelo, a gente sabe que tem umas nanopartículas magnéticas que vocês trabalham com elas, né? Que tem um comportamento aí um pouquinho interessante. O que vocês têm para me dizer aí desse material? Olha, esse é um material que é espetacular, assim, tem várias aplicações, e o mais bacana, que é uma nanotecnologia que talvez é o que mais próximo está desses trajes super-heróis, né? E que dá para fazer facilmente num laboratório, uma indústria em toneladas. Então, é extremamente interessante. Eu trabalho bastante tempo com nanomateriais magnéticos e o primeiro contato que eu tive foram os fluidos magnéticos. Né? Na natureza não tem nenhum líquido que seja magnético, ou seja, um líquido que você coloque um ímã e aí o líquido seja atraído pelo ímã. Então, artificialmente, usando nanopartículas magnéticas de óxido de ferro magnéticos, a magnetita, por exemplo, que existe até como mineral, ela pode ser preparada também no laboratório. Então, essas nanopartículas elas podem ser dispersas em um líquido qualquer e tornar esse líquido magnético. Ou seja, em princípio, é possível tornar qualquer líquido magnético. E foi assim que o pessoal, lá nos anos 60, 70, da NASA, tornou alguns combustíveis magnéticos, alguns líquidos magnéticos, fluidos, para transportar no espaço, já que usar a gravidade, igual a gente usa aqui para transportar os líquidos, é impossível lá no espaço. Então, eles transportavam os líquidos usando ímãs, né? Usando dutos com magnetos, com ímãs. Somente empresas grandes e universidades trabalham e pesquisam sobre nanotecnologia? Camila, não. As universidades, elas congregam, né, reúnem vários pesquisadores da área e ciência só funciona quando feita em grupo, então as universidades são, digamos assim, o berço de várias nanotecnologias, mas, por exemplo, aqui mesmo em Brasília, em Ceilândia, a gente já produziu em escala industrial, em indústria de cosmético de pequeno porte, toneladas de nanoestruturas, né? Então, não é só em universidades que tem nanotecnologia, tem empresas que fazem, e até se a gente considerar a maionese que a gente prepara em casa, você está fazendo nanotecnologia lá também, nanoestrutura, certo? Então, assim, não é difícil fazer nanotecnologia. O difícil é você chegar à nanotecnologia, né? Sair do zero e chegar a uma nova nanotecnologia. Isso sim é difícil. Hoje em dia existem várias startups que têm como produto aí baseados em tecnologia, em nanotecnologia. E é interessante porque hoje a gente vive um fenômeno na ciência e no empreendedorismo que é o custo, a redução de custos para produzir algumas coisas.
Então, antigamente, maquinário, reagentes e até acesso a laboratórios, que era muito difícil. Hoje a gente tem laboratórios colaborativos. Eu fui no laboratório colaborativo na UFBA, na Federal da Bahia, onde vários alunos poderam ir lá e trabalhar nossas pesquisas de forma mais independente, startups poderiam ir lá e utilizar a estrutura de forma mais independente. Então, eu acho que tudo isso, né, professor, contribui para que outras pessoas, não só ligadas à academia e não só ligadas à indústria, façam nanotecnologia e façam ciência também de uma forma geral. E agora, para terminar, gostaria de agradecer aqui nossos convidados, o professor Luiz, a professora Carolina, o professor Marcelo. Muito obrigada pela presença de vocês. Enriquece muito o nosso evento, enriquece muito o nosso debate e ajuda aí a propagar a ciência e conhecimentos de qualidade. Vocês gostariam de deixar alguma mensagem, alguma coisa? Pessoal, eu acho que assim, a gente fala de maravilhas que a humanidade já fez, né? Tipo, a nanotecnologia é uma delas, mas a coisa mais maravilhosa que a gente tem é o nosso cérebro, né? E eu acho que a gente tem que alimentá-lo bem. Então, se você está interessado em nanotecnologia, se você está interessado em alguma coisa dessa semana aqui linda do Voxel aqui, que apareceu nos filmes e tal, sabe que você pode ser um ator disso daí, você pode se encaixar nesse cenário, né? Basta que você frequente universidades boas, tenha contatos com pesquisadores bons, e a gente tem universidades em todo o país que tem esses pesquisadores atuando. E a universidade é pública, está aqui para todo mundo e, enfim, sejam todos bem-vindos. A ciência e a tecnologia são feitas por pessoas comuns, né? Como vocês, como eu, o Luiz, o Marcelo. Então, se você tem interesse, se você gosta dessa área, vem trabalhar também, vem fazer ciência. Não precisa ser só o estudante universitário. Você pode ser um estudante ali do ensino médio, você pode ser também alguém que tem uma empresa, que tem alguma ideia. A gente faz parcerias também, e o ideal é que a gente, inclusive, aprenda com esses outros setores. Então, reforçando o que a professora Carol disse, a gente está esperando vocês. Muito obrigada, pessoal. Agradeço novamente aos nossos convidados. Agradeço a você que está nos assistindo também. Fique de olho nas nossas redes sociais, aproveite a nossa programação. E é isso. Muito obrigada.